Queridos, a paz do Senhor. Você ainda tem lágrima para chorar aí? Culto glorioso, irmãos. Deus tem falado conosco num intensivão poderoso. Quem esteve aqui nessa manhã, como Deus falou ao nosso coração. Você está proibido de não frutificar depois dessa conferência. Jesus te espera logo amanhã cedo. Sei que muita gente vai começar a trabalhar já amanhã. E o Senhor te espera para dar frutos e bons frutos. Que graça de Deus sobre a casa. Eu quero já aproveitar essa oportunidade, para agradecer, para louvar a Deus pela recepção dos irmãos, por todo o carinho, por tudo aquilo que vocês fizeram por nós aqui. Acreditamos que na madrugada de quarta ou terça a gente já vai estar partindo para a Bahia. Mas como a gente também foi abençoado, foi um presente de Deus também estar aqui nesse lugar. Muito obrigado. Obrigado, pastor. Obrigado, Ivete. Creio que a gente vai ver esse grupo ainda maior, A próxima conferência vai lotar essa igreja aqui. Tem irmãs que procuraram a gente ontem no final do culto e falando, que queriam tanto estar aqui hoje à noite, mas estavam nas suas igrejas, têm as suas programações. E muita gente da Bahia assistindo também a conferência. Eu sei que Jesus está curando pessoas também pela internet. Você acredita, irmãos? Deus está fazendo, esses frutos vão além. Que Deus possa abençoar vocês de maneira especial. Não saia sem nos dar um abraço no final desse culto, não. A gente quer sentir também essa graça de Deus sobre a vida de vocês. Eu quero que você abra a palavra Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 13, mesmo texto de hoje pela manhã, versículos 6 ao 9. Lucas, capítulo 13, verso 6 ao 9. O Senhor falava comigo que é noite de ressurreição. Noite de ressurreição. Quando eu orava a Deus por esse culto de domingo, o Senhor me fazia estudar um pouco sobre o primeiro lugar que a semente vai. Qual é o primeiro lugar que a semente vai? Debaixo da terra. E duas coisas Deus falava ao meu coração. Hoje, a gente precisa decidir se a gente quer sair daqui com um rótulo de enterrada ou de uma mulher plantada. Eu quero que você seja profeta de Deus na vida de alguém e diga para essa pessoa: você não é uma semente enterrada. Você é uma semente que foi plantada. E eu creio que Deus vai arrancar a gente de dentro do buraco da terra aqui nessa noite. Coisas que não aconteciam vão voltar a acontecer, irmãos. Sonhos que foram enterrados vão sair, vão romper a superfície. E o Senhor vai te fazer frutificar. A Bíblia diz: então Jesus contou essa parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação. Ou uma figueira plantada. Diga comigo, plantada na sua vinha. E a Bíblia diz: e quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí disse o homem que tomava conta da plantação: olha, já faz 3 anos seguidos que venho buscar frutos, figos nessa figueira e não encontro nenhum. Corta essa figueira. Por que deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Mas o empregado respondeu, ou o cuidador: patrão, deixa a figueira ficar mais esse ano. Eu vou afofar a terra em volta dela, por bastante adubo, e se no ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, então mande cortá-la. Coloque a tua mão no teu coração. Diga: Jesus, a minha terra é um terreno fértil. E eu sei que a tua palavra é água sobre a minha vida. E eu te peço que em cada palavra que eu tenho recebido aqui, que isso vire prática na minha vida. Me dê forças para romper com as estruturas da superfície e frutificar além daquilo que eu espero. Eu creio que eu não vou ser enterrada,
porque eu sou uma mulher plantada. Meus irmãos, o livro do Gênesis, quando Deus cria todas as coisas, não tinha chuva ali, não havia nenhum tipo de planta, não havia nenhum tipo de capim. Logo quando as primeiras coisas foram criadas, só depois veio a parte da vegetação. E diante daquilo que Deus vinha falando comigo, Deus dá uma ordem a Adão: cultiva a terra. E eu imagino que a Bíblia diz que sortes de sementes foram lançadas ali sobre a terra. E se Deus desse só aquelas sementes para que Adão se alimentasse com a família dele, e ele não cultivasse aquelas sementes, quando chegasse Caim e Abel e tantos outros que vieram depois deles, e eles usufruíssem de tudo sem dar legado ou continuidade, Deus ia ter que criar algo de novo. Então Deus distribui sementes e diz para ele, plantando no jardim, que era obrigação, responsabilidade de Adão, continuar com o DNA daquelas plantas. E eu aprendo com a Bíblia Sagrada que quando eu deixo de semear, eu mato um padrão de continuidade. Quando eu me recuso a ser uma semente, isso não afeta só a minha vida, isso afeta quem vem depois de mim. A Bíblia diz: uma geração anunciará a outra geração as grandes maravilhas que fez o Senhor. E é tão interessante porque a ordem de Deus para Adão é: quando a sua família estiver sendo multiplicada, e você multiplicar sobre a terra, você não vai só multiplicar de maneira física, mas você vai trazer nutrientes necessários para alimentar aquilo que você está gerando. Então era a responsabilidade do homem cultivar essa terra. É interessante porque alguém pode olhar e pensar: irmã, eu sou uma semente tão pequena. E é tão interessante porque tem textos da Bíblia que nos fazem viajar e estudar um pouco. E estudando descobri que uma semente apenas de abóbora pode produzir de 10 a 15 abóboras. Uma pequena semente. 10 a 15 tipos de situações. E eu fico pensando com a Bíblia porque às vezes a gente se vê como uma semente tão pequenininha, irmãos, parecendo essa daqui do grão da mostarda. Olha o tamanho disso. Às vezes a gente se sente totalmente sem valor. Às vezes a gente acha que a gente é tão pequeno, tão insignificante. E eu fiquei pensando com a Bíblia porque nenhuma semente que é plantada pode ser desperdiçada. E com certeza, em algum momento da vida, a gente se recusou a ir para debaixo da terra. E eu aprendo que semente que não recebe terra, que não recebe esse cuidado, ela não pode cumprir o seu papel. Semente na superfície não frutifica. E então, olha que cobrança havia sobre essa figueira. Porque quando Deus falava comigo sobre esse texto, Ele só mandava eu ficar nessa parte: uma figueira plantada. Para quem passasse naquele vinhedo, poderia pensar que aquilo foi um acidente. O jardineiro se descuidou e no embornal de sementes talvez caiu algo que era diferente da videira. E alguém pensa: é um acidente, eu estou aqui por acaso. Não há um planejamento de Deus sobre a minha vida. Quantas vezes a gente se sentiu uma figueira no meio das videiras? Desajeitadas, desorganizadas. Mulher já viveu isso em algum momento? Você já foi para alguma festa que você estava arrumada demais ou desarrumada demais para o ambiente? Como é que a gente se sente? Mal. Ou a gente quer ir embora, ou a necessidade de querer partir. Parece que todo mundo está olhando para a gente. Todo mundo talvez aqui em algum momento já foi pressionada a dar resultado. São tantas as pressões que vêm, irmãos e irmãs. E eu fico pensando com a Bíblia, porque a Bíblia diz que nessa parábola, o homem, ele planta uma figueira. E se ele planta uma figueira, então ele tem a intenção de ver aquilo crescer.
É certo que tinha muitas vinhas ali, tinha muitas uvas ali, muitas videiras ali, mas ele queria um fruto diferente. E a minha pergunta no século 21 na igreja do Brasil é: será que a gente tem coragem de ser um fruto diferente? Será que a gente tem coragem de ser alguém diferente no meio de tanta gente igual? Porque quando aquele homem vai procurar aquele fruto naquela videira, com certeza, em algum momento, personificando a árvore, ela se sentiu desajeitada, olhando para todos os lados. Imagina, as irmãs que cantam aqui, cantam de maneira belíssima, sim ou não, igreja? Mas de repente, imagina a Vitória, que aqui na frente tivesse Ana Paula Valadão, André Valadão, Fernandinho, Nívia, e alguém dissesse: canta um hino de Nívia. Qual é a nossa sensação? Intimidação. Qual é a nossa primeira sensação? Medo. E a gente pensa: eu não vou dar conta do recado, eu não sou boa o suficiente. Talvez em algum momento tenham mulheres aqui nessa noite que chegaram aqui pressionadas a produzir. A empresa diz: produza. A família diz: produza. O marido diz: seja uma boa esposa. A esposa diz: seja um bom marido. Os pais sobrecarregam os filhos. Nós como igreja dizemos: bora, vai. E às vezes a gente fica um pouco que tímido, intimidado. E a gente pensa: tem tanta videira já pronta, Deus, quem sou eu aqui no meio dessas videiras? Tem tanta gente melhor, tem tanta gente mais capaz. Mas aquele homem estava procurando um fruto diferente. E é muito difícil ser figueira no meio das videiras. Por quê? Porque as condições delas são diferentes. Uma videira, irmãos, para crescer é rápido. Quase 180 dias e ela está de pé. Uma figueira leva 1 ano para começar a nascer. Uma videira, para que ela possa germinar, ela precisa passar por um tempo frio. A figueira, para florescer, ela tem que passar por pressão do calor. E não é fácil ser figueira quando muita gente já é videira. E a gente pensa: Deus, é a minha primeira vez, é a minha primeira oportunidade. Quem aqui em algum momento já teve algum tipo de complexo na sua vida e você se achou menor do que outras pessoas? Só eu? Tem horas que a gente para e diz assim: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu, Deus? O que é que o Senhor viu em mim? Eu imagino que se talvez pudesse dar a oportunidade para aquela figueira falar, ela diria: eu estou incomodada no ambiente que eu estou. Eu não consigo, por mais que eu tente romper o solo, é impossível para mim romper essa estrutura. Mas a Bíblia diz que mesmo sabendo de tudo isso, irmãos, ele procura algo diferente, ele procura um fruto diferente. Você vê que no texto não tem nenhuma reclamação sobre as videiras, porque elas estavam frutificando. Mas tem sobre a única figueira que estava lá. E a ordem era uma só: corta. Talvez, se eu pudesse trazer a figueira com a mente de uma mulher, por que é que todas as outras produziam e ela não? Qual o problema? Se achava inferior? Por que que ela não produzia? Talvez se sentia intimidada, sem os recursos suficientes. Talvez ela poderia olhar para todas as coisas e não tinha capacidade de acreditar que ela mesma poderia romper. Você já viu que a gente tem fé sobre a vida do outro, mas muitas vezes não temos fé sobre a nossa própria vida? A gente acredita tanto, irmãos. A gente acredita no outro pregador, a gente diz: vai, você consegue. A gente diz palavras para as pessoas que estão começando, dizendo: Deus é na sua vida, não teme não, mesmo que vá tremendo, mas vai. Mas quando chega a nossa vez, muitas vezes a gente não se reconhece nesse lugar. E aquela pessoa ali em forma de árvore, na parábola, trazendo para os nossos dias, ela era alguém que estava sendo cobrada a produzir. Havia uma lei em Israel. Que lei era essa, missionária? Os primeiros 4 anos, a figueira não poderia trazer alimentação para as pessoas. Era lei tirar os primeiros frutos.
Da safra, descartar. Do 4º ano, deveria entregar ao Senhor. Então aquele homem, depois de todo esse processo, vai buscar 3 anos figo e não acha. Então aqui na conta já bate 7. E nada acontecia. Você acha que eu não tinha cuidado ali? Você acha que não tinha fertilizante? Você acha que não tinha uma boa perícia daquele rapaz? E como Valéria bem disse nessa manhã, em um momento a palavra de juízo foi levantada por um homem dizendo: é inútil, corta, tira da terra, não serve mais. É como se ele estivesse dizendo: ela está ocupando o lugar de uma videira que produz. Ela está ocupando o lugar de uma videira que já poderia estar me dando uvas e rendimentos. Sabe qual é o problema da nossa vida? Porque às vezes Deus nos chamou para dar figos e a gente quer a todo custo dar uva. E Deus fala conosco dizendo: eu te chamei para isso. Deus fala conosco: eu te chamei para a palavra. Oh Deus, mas eu acho tão bonito cantar, eu quero cantar a todo custo. Imagina, irmãos, a laranjeira passando por uma crise de identidade. Deus, eu não gosto de dar laranja, eu quero dar melancia. Mulher tem disso. Tem horas na vida que a gente não se contenta com o fruto que a gente carrega. E isso é uma causa de esterilidade. Porque a gente pensa: já que eu não posso dar aquilo que eu quero, também não entrego mais nada. E o Senhor nessa noite te diz uma palavra: se apaixona pela árvore que o Senhor constituiu na sua vida. Se apaixona por aquilo que você sabe entregar. Só tem 15 minutos de palavra, entrega os 15 minutos. Só tem uma canção decorada na mente, entrega essa canção. Se for de verdade, para Deus isso é o suficiente. A gente precisa entender isso, irmãos. As palavras de juízo foram sérias. Corta. E eu sei que muitas de nós aqui já recebemos muita palavra de juízo. Tira, corta, arranca, não presta, nunca vai dar para nada, inútil. Quantas mulheres na infância foram amaldiçoadas, nunca vai ser feliz, é burra, vai chegar, nunca vai chegar a lugar nenhum, nunca vai sentar numa cadeira de universidade. Ninguém da família passou por isso. Palavras de juízo. E sabe o que Deus falava ao meu coração? É noite de você reagir diante das palavras de juízo e não permitir que essa terra mate a sua semente, mas faça força para emergir e dizer: eu não vou aceitar isso mais. A minha vida não vai ser rotulada por aquilo que alguém disse na infância, por um trauma, por uma situação. A palavra de juízo era uma. Ela não produzia. E a palavra, ela corta. Alguém pensa: se ela desse pelo menos um frutinho, já estava bom. Não é isso só que Deus espera de nós. E eu quero que você seja profeta de Deus no seu lugar. E diga: a maior missão de uma figueira, diga para ele ou para ela aí, a maior missão de uma figueira não é só produzir figos, é produzir novas figueiras. Deus não quer só que a gente produza figos. Deus não quer só que a gente espalhe só o evangelho pelo Brasil. Deus quer que a gente discipule, que a gente cuide, porque quando a minha figueira tombar, muitas outras ainda estarão sobre a terra. A missão era essa. Aí veio um homem cuidador e diz: eu me comprometo. Deixa eu fazer algo esse ano. Eu não sei se você crê nisso, mas muita coisa pode acontecer em um ano. E o prazo de validade era esse. Deixa mais esse ano. Deixa eu trabalhar esse ano. Deixa, como Valéria disse, eu afofar essa terra. Deixa eu colocar os nutrientes necessários. É o papel do Espírito Santo aqui. Deixa eu cuidar. Sabe o que eu acredito? A Bíblia não diz, mas eu acredito que aquela figueira em alguma hora ia dar figos. Porque ela não era uma semente enterrada. O jardineiro cuidava dela. Se tivesse o pastor Roberto só semente em terra, ela não frutificava. Mas a missão era uma: eu vou cuidar, eu vou enxertar, eu vou fazer aquilo que for necessário e ela vai aparecer. Mas sabe qual é o problema da gente? Às vezes a gente quer ficar debaixo da terra, irmãos.
Só eu ou você também já quis ficar debaixo da terra? Oh Deus, deixa eu aqui quieto, eu não quero mais nada. Se Deus levasse a sério todas as vezes que a gente disse que queria parar, a gente já tinha parado. Se Deus passasse a mão na nossa cabeça todas as vezes que a gente diria, Deus não dá. Valéria sabe aqui quantas vezes eu liguei para ela e disse, eu acho que eu não fui chamada para pregar não, Valéria. Não fui chamada para isso, não me sinto capaz. Porque às vezes não é só a cobrança externa, tem a autocobrança. A gente não se sente capaz o suficiente. E eu imagino, queridos, quanto investimento que aquele homem tinha feito naquela figueira ali. Quanto tempo gasto, quantas coisas foram colocadas. E para quem está de fora é tão fácil dizer corta. Para quem está de fora, para quem não conhece as realidades, é tão fácil dizer desiste, larga para lá, não ora mais não. Mas o Senhor que nos conhece, Ele é Deus de novas chances. E Ele deu uma chance àquela figueira. Eu pergunto para vocês leram o texto comigo, a parábola tem um final? Eu não sei se ela deu figos. Eu não sei o que aconteceu depois. E isso abre um leque de revelação para nós. Porque se está sem um final, o final quem decide depois da conferência sou eu e você. Como eu quero sair daqui, se amando a terra, porque tem mulher que ama ficar debaixo da terra, irmãos. Já viu aquela pessoa que se sente a menor das menores, das menores, das menores? Quantas mulheres sufocadas dentro de um buraco, irmãos. Quantas pessoas que enterraram as suas vidas, se auto-enterraram, enterraram sonhos, enterraram talentos. Eu sei que em algum momento da sua caminhada, você já se perguntou, o que é que Jesus viu em mim? Eu não tenho nada. E aí de repente, talvez é como uma das canções, eu não vou cantar não, porque não dá mais tempo. Mas uma canção que diz o seguinte, eu não sei o que Ele viu em mim, também não sei porque Ele me amou, que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Às vezes a gente se olha na caminhada e a gente pensa, Deus, porque o Senhor me chamou? A ordem de Deus nessa noite é para de amar a terra. Para de pegar uma pá e fazer isso sobre você. Para de pegar os seus dons, seu talento, seu ministério, se jogar numa urna e dizer, acabou para mim. Para de olhar para os seus sonhos, para os seus projetos e pensar, acabou. Não esqueça, era uma figueira, mas era uma figueira plantada. E o homem que estava ali, estava trabalhando sobre ela. Aí você pensa, você não conhece minha história, irmã. Você não sabe o que eu vivi. Você não sabe quantos coveiros apareceram na minha vida para jogar terra. Conversa com José do Egito. Em Gênesis 49, a bênção de Jacó sobre José é uma só. José é um ramo frutífero que sobe pelo muro. Os flecheiros lhe deram a amargura, mas a mão do Senhor estava sobre ele. Sabe que eu fico maravilhada com a Bíblia? É porque os irmãos de José pensaram que iam conseguir enterrar José. Abre um buraco, joga José dentro, bota ele dentro da cisterna e diz, agora morre. Lá vem uma colaboração do céu para o propósito. José é vendido, vai para a casa de Potifar, passa por calúnia, mas a Bíblia diz, e a mão do Senhor estava sobre a vida de José. Irmã, eu estou esperando tudo ficar bem para eu florescer. A ordem de Deus é enrama pelos muros. Enrama pelos muros. Ele passou por cima da cova, passou por cima da casa de Potifar, foi preso injustamente, e lá estava ele frutificando. Na noite difícil de alguém, José estava revelando sonhos, e a Bíblia diz, que aquilo que parecia ser a morte de José, quando ele encontra os seus irmãos, ele diz, vocês intentaram mal contra mim, mas o Senhor tornou em bem. Segure na mão de alguém que está do seu lado e diga assim, tudo colaborou, minha irmã.
Agradeça a Deus por tanto de terra que já jogaram sobre você. Só esqueceram de uma coisa: você não era uma semente enterrada, você era uma semente plantada. E se era uma semente plantada, você ia surgir. José aparece como? Gente é gente em qualquer lugar. O copeiro esquece dele. E eu acredito que isso é um propósito de Deus. Às vezes Deus permite que pessoas nos esqueçam. Porque se fosse o copeiro, pastor, que lembrasse de José, quando ele sentasse lá, o copeiro ia dizer: você está aí porque eu sentei, eu falei sobre você. Mas ele esquece. Sabe o que Deus faz? Bota Faraó para sonhar. Um sonho maluco. O copeiro se lembra e diz: tem um rapaz lá no cárcere, é da semente dos hebreus, manda chamar ele. José já vem tomando posse, barbeado, arrumado e chique. Olha para a cara da sua irmã e do seu irmão aí, vê se ele tem cara de semente plantada ou de semente enterrada. Se ela tiver com a cara feia, diz: tira essa cara de enterro, irmã. Tem água na casa aqui, tem ou não tem? José foi arrumado, irmãos. José foi bonito para a cena. Deus já tinha criado uma posição para José. E eu não posso entender a intenção do outro sobre a minha vida. É certo que alguém, num momento na minha caminhada, pegou uma pá e diz: agora eu enterro ele ou ela. Mas de repente a mão do jardineiro estava dizendo: você joga terra e eu jogo água, você joga terra e eu jogo adubo, você joga terra e eu mando para oração, você diz que mata com a doença e eu trago cura. Eu não sou responsável pela pá que alguém lança sobre a minha vida, mas Deus faz tudo cooperar para o nosso bem. É tão interessante. As duas sementes vão depender de ser jogadas dentro de um buraco. Vão ter que lançar um item ali, vai ter que cobrir com a terra. E eu acho uma coisa interessante nas sementes. Toda semente que foi enterrada, ela passa por um soprador, para tirar as impurezas, para tirar aquilo que atrapalha. Eu creio que o Espírito Santo está soprando aqui nessa noite. Jogando, as ervas, as raposinhas, como Valéria pregou, jogando por terra as sujeiras, arrancando aquilo que atrapalha. Mas sabe, irmãos, que Deus falava no meu coração, e eu quero encerrar a mensagem nessa noite, dessa conferência que vai deixar muita saudade, vai ou não vai? Deus, te dizendo apenas uma palavra. Você pode olhar para a sua vida e dizer: irmã, tem tanta coisa aqui dentro que eu não acredito mais. Tem tanta coisa aqui que eu não sonho mais. Eu vivi uma experiência interessante com Deus. Onde eu chegava para pregar, Deus usava pessoas falando comigo: tira o passaporte, tira o passaporte. Falei: ó Deus, para os profetas me deixarem em paz, eu vou tirar esse passaporte. E eu lembro que um dia eu estava num determinado lugar, e o meu pensamento é: o recurso que chegar na minha mão, eu vou tirar o passaporte. E eu falava para Deus: mas eu não tenho ainda nem previsão de pregar fora do Brasil, para que esse passaporte? Aí eu cheguei numa loja, olhei umas roupas, e disse: passaporte pode esperar, vou comprar várias roupas para eu pregar por aqui mesmo. Comprei essas roupas à vista, gastei o dinheiro do passaporte. Veio um pastor de São Paulo, foi num culto pregar, e quando ele estava dentro do culto, Deus falava com ele para a igreja: tem gente aqui que Deus está mandando tirar passaporte. Eu fingi que não era comigo, porque devia ter mais gente na igreja. Como não foi uma revelação direta, eu fiquei em paz. Depois do culto, chamei ele para ir na casa de Valéria, para a gente orar e comer pizza. E quando a gente chegou lá, ele estava orando por ela, pelo esposo, e eu lembro que depois da oração ele parou e disse: senhor Rayane, você já tirou seu passaporte? Aí eu: ainda não. Ele diz: assim te diz o Senhor, Ele vai te dar um recurso por esses dias, e quando Ele te der, não compre roupa não. Lembra disso que Ele falou? Falei: Deus, o Senhor me viu na loja. Deus falou comigo: você está esperando o convite chegar para acreditar.
para mim era um sonho tão distante, irmãos. Eu sonhava com isso no início da minha caminhada, lá quando eu tinha 15 anos. Deus falava e já falou muitas vezes, mas não aconteceu ainda. E aí eu lembro que eu fui de ônibus para Ilhéus, tirei esse passaporte, gastei esse dinheiro tirando esse passaporte. Na volta, o esposo de Valéria me pegou no ponto de ônibus de moto e disse: sim, irmã, vai pregar onde? Eu disse: não sei, e não me atribule, porque eu já obedeci a Deus aqui. Deus sabe a hora, Deus sabe o tempo. Deus falava isso comigo nesse dia, porque às vezes existem sonhos que já fizeram parte da nossa caminhada, mas a gente jogou terra. A gente não acredita mais que Deus pode fazer. Quantas pessoas talvez estão aqui nessa noite com sonhos ministeriais enterrados, com sonhos de serem usados por Deus enterrados, porque a gente orou um dia, porque a gente jejuou 3 dias e ainda não viu o céu aberto. É frustrante. A gente, quando é novo decidido, pensa que por ficar 1 dia, 2 sem comer nada, no mínimo a gente tem que ver um anjo rodando. E a gente não vê. E a gente espera experiências profundas. E Deus faz sim, irmãos, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas essas coisas geralmente jogam terra na nossa sede, na nossa fome. E o Senhor falava comigo nesse dia: a gente precisa ter a estrutura de José. Continuar sonhando, mesmo quando os coveiros aparecerem. Eu quero finalizar essa mensagem te dizendo algo. A Bíblia diz que a casa dos irmãos de José cai e a dele floresce. Aquilo que parecia ser morte, agora vem com um tempo de vida. E Deus falava muito ao meu coração. Esperavam muito José ter sido enterrado, mas ele foi plantado. Sabe qual é a maior raiva do inimigo de você? É que mesmo depois de tanta terra, olha você aí. Tem a música que diz, né? Já fizeram de tudo para me fazer parar. Aí o refrão diz: olha eu aqui. Olha você aí. Olha as irmãs aí levantando cartazes depois de tantos processos. Sabe o que aconteceu com a semente delas? A terra dizia acabou, a terra dizia mata, mas elas romperam com o solo e dizia: eu me recuso a morrer, eu me recuso a ser enterrada, eu sou uma semente, eu vou levantar. Quero finalizar chamando as meninas da coreografia aqui. Eu quero que você se coloque de pé. Elas vão me ajudar aqui a tirar essa mesa. Alabassore manchore vase. Quero. Cadê a Amanda? Fica aqui. Olha para essa menina aqui, irmãos. A Bíblia diz em Atos que um dia tinha uma discípula chamada Dorcas. Costurava. O ministério de Dorcas era um só, o ministério da agulha. Costurava aventais, roupões e roupas para as mulheres. Mas a Bíblia diz que um dia ela enferma, começa a ficar doente e morre. E aí a Amanda morre, né, Amanda? Morre, Amanda. Cheguei no culto, Deus falava isso comigo. Pelo amor de Deus, para a menina não morrer de verdade. Não tapa, não. A família dela me processa 7 vezes. Fica aí, minha filha. Morreu, Amanda. Está morta, né, irmãos? Aqui ela pode cantar, irmãos? Aqui ela pode pregar? Aqui ela pode evangelizar alguém? Por que Salomão fala que é melhor ir numa casa onde há luto do que naquela que há festa? Porque a gente reflete na vida. E a Bíblia diz um texto: na sepultura, quem o louvará? Tem um problema aqui. Dorcas morre.
Os coveiros chegaram. Me dá 2 coveiros aí. Cadê esses varões com cara de mal? 2 homens com cara de mal, por favor. Rômulo quer aparecer de todo jeito, irmãos. Tá triste, né, amigo? Tá. Coveiro. Meu Flamengo ganhou de você de 4 hoje. Cara de coveiro, irmão. Chegaram para levar Dorcas. Mas as amigas disseram o quê? Não enterra. Por que não enterra? Elas começam a mostrar os frutos. Elas começam a mostrar os frutos. E tem algo interessante nesse texto. Porque a Bíblia diz que quando Dorcas morre, uma amiga vai e lava o corpo de Dorcas. Dorcas é uma semente. E onde tem semente e tem água, lavam o corpo de Dorcas. Deus falava comigo, faça, porque isso é como um ato profético sobre pessoas que estão aí. As amigas de Dorcas não são coveiras, são jardineiras. Segure na mão de uma mulher de Deus do seu lado e diga, luta para ficar viva, porque tu não morre perto de mim. Diga aí, eu sou jardineira. Eu não sou coveira. As mulheres olharam e disseram, não enterra, não fica morta. Do jeito que está, não vai permanecer. Recebe de Deus enquanto a Amanda ainda está aqui. Não vai morrer na depressão, não morre na síndrome do pânico. Não vai ficar enterrada sem estabelecer o que Deus tem. Não vai ficar dentro da terra recebendo pá na cara. A Bíblia diz, e mandaram chamar Pedro. Estreitou. Elas estavam chorando. Ih, mano, que choro falso. Mandaram chamar Pedro. E disseram uma frase só, ela não pode continuar morta. Faz alguma coisa. Tem uma semente aqui. Ela não pode morrer. Dorcas, levanta. Abraça ela. Segure na mão de alguém e diga, Dorcas, levanta. Diga, figueira, reage. Faz como a gente faz lá na Bahia, sacode aí e diga, reage. Sobe nessa terra e diz, eu não morro enterrada, eu fui plantada. Ministério de louvor, vem pra cá. Eu quero orar aqui nessa noite. Eu quero liberar esse texto como uma profecia sobre Guarapari. A Bíblia diz em Atos capítulo 9, verso 42. E isso foi notório por toda a Jope. E isso foi notório por toda a Guarapari. E muitos creram no Senhor. Sua vida vai virar notícia nessa cidade. Só que eu quero encerrar aqui. Eu sou muito curiosa em relação a algumas coisas e eu gosto muito de entender os tempos. Aí eu fui perguntar para Deus. Eu falei, Deus, todos os meses tem a safra das frutas. Aí eu fui pesquisar. Abril, dá que fruta? Qual é a fruta desse mês? Estava lá escrito maracujá, mamão e figos. Maracujá, mamão e figos. Está na época. Está na safra. Não é maio. Não é junho. Não é daqui a 10 anos. Está no calendário. E eu não acredito que Deus marca datas de maneira solta, nem aleatória. É final de abril, mas é Deus dizendo, está na época, está no meu tempo. Gera figueira.
Você não vai parar. Eu quero terminar esse momento aqui chamando todas as mulheres inesquecíveis aqui. Calabassoremas. Essa cara de terra vai parar, viu, irmãs? A mesa virou caixão, mas não tem problema nenhum. Tá vazio, viu o lugar, ó? Tá vazio. Gente que estava deitada não deita mais. Gente que não orava vai voltar a orar porque o caixão tá vazio. Valéria gritou de lá, está cancelado o funeral. E eu acredito nessa palavra. E Deus está mandando dizer nessa noite: você não pode permitir que a terra mate o que você carrega. Sabe por quê? Uns morrem sufocados com a terra e outros ressuscitam pelo que entregam. Dorcas levantou porque alguém dizia: ela não pode morrer. Está aqui, ó. Está aqui, está aqui. Tem fruto. Fecha os teus olhos aí. Eu serve, anda, lava, chorebene, calabás. Tabita, te digo, levanta. Tão lindo é cada momento. Eu não sei qual é a terra que está aí dentro. Me visita e faz de mim. Mas o soprador do céu está aqui nessa noite. Quero ir contigo mais profundo. Eu não sei se é a sua vida de oração. Segura minha mão. Eu não sei se é a sua vida de jejum. Cadê os teus sonhos ministeriais, Figueira? Cadê a sede que tu tinha de Deus nessa alma? Que me visita e faz. Cadê o sonho de infância de casar, menina? Cadê? Quero ir contigo. Quem foi o coveiro que enterrou isso? Reaja! Diga: eu me recuso a ser enterrada. Nunca vai soltar. Tem uma nuvem aqui. Leva-me ao lugar de restauração, onde só você e eu desfrutamos do momento. Quantas vezes ele colocou a mão e disse: não morre. Eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Segura só um pouquinho. Em um dos dias que eu estava na minha casa, descendo para ir pregar na minha cidade, pensativa, cheia de indagações na minha mente sobre o que Deus tinha para mim, ou o que Ele ia fazer. Eu estava parada esperando uma moto. Uma menina passou do outro lado e ela olhou de longe. Ela disse assim: missionária Rayane. Eu disse: sou eu. Ela se aproximou e disse: você não lembra de mim? E falei: o rosto é conhecido, mas eu não lembro de você. Ela diz: eu sou a menina que ano passado queria se matar no Espírito Santo. Eu te liguei numa madrugada e você lembra que você profetizou vida sobre mim? Eu disse: é você, menina. O que você está fazendo aqui em Itabuna, no condomínio que eu moro? Ela diz: minha mãe mora aqui. Eu nunca pensei em te conhecer, mas eu vim te dizer que eu estou indo para a igreja porque eu aceitei a Jesus. Obrigada, irmã.
por não desistir. Obrigada por orar naquela madrugada. Eu acreditei na sua palavra. Olhe para alguém e diga: você está proibida de morrer, porque tem muita semente que depende de você viva. E o céu está dizendo hoje: me enxergou na minha tormenta. Vai, louvor. Recebe isso. Me livrou em meus problemas. Recebe de Deus aí. E mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas. Dá tchau pros coveiros. Diga que não na minha casa não. Minha vida inteira me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar à mesa. O meu Pai Bem baixinho. Levanta a mão pra cima e faça assim, dando tchau aos coveiros. Jairo, tua filha está morta. Jairo, não incomoda mais o mestre. Carpideiras choravam. Quando Jesus chegou, começaram a dar risada, esperando receber o salário daquela noite. Jairo diz: vá embora da minha casa e eu não pago um centavo, porque não tem funeral aqui dentro. Está cancelado. Está cancelado esse funeral. Vai chorar em outro lugar. Irmã, eu já vi gente entrar em depressão e morrer na depressão. Irmã, eu já vi gente ficar doente e morrer disso. Irmã, eu já vi mãe orar pelo filho e ele morrer assassinado. Pois é, isso é sobre a casa de qualquer pessoa. Mas você é uma semente. E com você não vai ser assim. Nós sobrevivemos para descumprir as estatísticas. E eu sei que se eu sou uma figueira plantada, eu tenho que dar figos. Nós vamos encerrar esse congresso. Vem pra cá, Valéria, aqui pra cima. Vem pra cá, Ivete, aqui pra cima. As mulheres de Deus, líderes dessa igreja, venham aqui pra cima. Deem as mãos uma à outra. E você vai encerrar esse congresso. E eu passo para encerrar esse culto dizendo: obrigada, irmã, por você ser uma jardineira na minha vida, por você não me deixar morrer. Obrigada porque você não enterrou. Oh Deus, obrigada. Obrigada. Sim. Amém. Amém. Somos jardineiras. Faz um carinho aí na bonita do seu lado. Diga: a gente é jardineira. Aqui não tem lugar para gente que mata os outros não, irmão. É só para quem rega a terra. A gente é jardineira. Jardineira. Ivete me lembrou de algo aqui. Quando teve o culto de transição lá em Itabuna, me chamaram para orar por eles. E Deus me deu uma oração esquisita e diferente naquele dia. E eu disse no final da oração: vai lá, pastor Roberto, e explode Guarapari. Debaixo do poder de Deus. Pessoalmente agora eu quero liberar isso sobre a sua vida. Vai explodir esse lugar. Não é sobre as paredes, é sobre a graça de Deus.
Olhe para alguém, diga: se anima e vem até mais arrumada para o culto, porque a Metodista Central de Guarapari vai virar notícia nessa cidade. Vai virar notícia nessa cidade. Nós vamos contar de 1 a 3. E no 3 você abraça pelo menos 10 mulheres aí e diga: tu é a minha jardineira. Número 1, Satanás pensou que essa igreja ia ser sepultada, mas maior é aquele que está conosco e está vivo. Número 2, Satanás pensou que ia matar algumas mulheres aqui em alguns traumas, mas o Senhor entrou na frente. Prepara aí para pular no teu lugar, mulher de Deus. Número 3, o congresso está acabando, mas é abril, é tempo de dar figos. Adore a Deus. Vamos louvar, vamos louvar, vamos louvar. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar à mesa. O meu Pai não me rejeita. E eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. E eu vaguei, o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Aleluia, 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 aleluia. Eu creio que tem pessoas aqui que perceberam que ainda falta Jesus na sua vida. Tem pessoas aqui que já perceberam que precisam declará-lo como único e suficiente Salvador. E o Espírito de Deus nos incomoda a te dar essa oportunidade hoje de declarar Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, de ser enxertado na videira verdadeira, João 15. E aí eu pergunto nesta hora: quem é você, mulher, que está aqui, que ainda não declarou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Quem é você, homem, que está aqui, envergonhado talvez aí atrás, e ainda não declarou Jesus? Pastor, eu preciso declarar Jesus. A Bíblia diz que você precisa declarar Jesus. Com o coração crê, com a boca faz confissão para a salvação. Todo aquele que crê não será confundido. E eu te pergunto nesta hora: quem é você que está aqui, que ainda não declarou Jesus e que quer declarar hoje, neste momento? Acene com a sua mão. Continue aqui à frente, continue aqui, mulheres, continue aqui, fica aqui, vamos encerrar aqui essa bagunça santa aqui, não sai não. Eis uma aqui, abraça ela aí, abraça ela aí. Eis aqui uma que está declarando Jesus hoje, que está declarando Jesus agora, que está se entregando a Ele. Oh, aleluia, aleluia. Veja o nome dela para mim, por favor, para eu orar por ela. Quem mais? Quem mais? O Espírito de Deus diz que tem mais pessoas aqui que ainda não declararam Jesus. O momento é agora, o dia é hoje. Aproveita esta unção, essa atmosfera. E vem um homem ali, aleluia, 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 aleluia. Tem mais uma moça ali vindo ali também. Oh, glória. Está dando fruto, irmão. Está dando fruto, igreja.
Está dando fruto, aleluia. Pega ela aí, Regina, pega ela aí, irmã Regina, pega a moça aí, olha ela aí. Abraça ela, abraça ela. Oh, abraça ela aí, Rogério. Vem pra cá, vem aqui. Deixa eu orar por vocês aqui. Oh, decoma, sube, anda, lama. Vai dar mais fruto, irmãos. Irmãos, você é frutífera, não é estéril. Figueira estéril que não produz, você produz. Oh, glória. Aqui estão essas vidas, Senhor, entregando a sua vida a Ti, Pai. Ajude-os a caminhar nesse momento, Pai, a não olhar para um lado e nem para o outro, mas somente para o Senhor, que é o autor e consumador da fé. Dessas mulheres e desse homem, Senhor, que eles se fortaleçam na graça e na força do Teu poder. Que a mão poderosa do Senhor os conduza e que o nome esteja escrito no livro da vida nessa noite. Eu os abençoo nesta hora, Pai, em nome de Jesus. Recebe uma nova família, recebe um novo povo. Conta conosco, minha irmã, conta conosco, meu irmão. Aleluia. Fica aqui, gente, a comissão só vai agradecer, a gente já vai encerrar. 2 minutinhos. Rosana, cadê você? Venha. Queridos, eu quero agradecer a vocês a confiança. Daquele dia que eu cheguei aqui e falei dessa conferência. Obrigada por acreditarem no que eu falei aqui, no que Deus tinha falado comigo. Olhar para esses rostinhos de vocês é tão maravilhoso. Muito obrigada, cada uma. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. Todas aquelas que nos ajudaram. Todas. Que exceção. Muito obrigada. A nossa recompensa virá do céu. Amém. Essa unção acabar. A conferência pode estar. Olha a alegria de cantar la baia, oh de cantar la balaia. Olha a alegria no rosto de cada vida, cantar la balaia. Olha esses dias que eu preparei para ti. Eu falei que ia preparar banquete. Eu falei que eu estava junto com vocês. Oh, canturi, cantarela baia. Canturi, cantarela baia. Muito tem me agradado, minhas filhas. Cantarela baia. Canturi, balaba, chobareba, cantarela baia. Vocês pagaram um preço da cantarela baia. Mas valeu a pena. O meu coração está feliz pelo propósito que fizeram, por tudo que fizeram, por louvar o meu nome, por tudo. Oh, meu coração está alegre. Eu sou o teu Deus. Descansa em mim e verás que ainda muito farei neste lugar, nesta igreja, através dessas mulheres. Realmente vocês vão frutificar. Vocês verão. E a minha graça seja sobre a igreja. A minha graça seja sobre as minhas servas, as líderes, sobre cada irmã. Canturiba, canturebalaia. De canturiba, canturebalaia. Amém, irmãos. Amém. A presença de Deus é real.
Quando você passar naquela porta, saiba de uma coisa: a unção permanece. A unção permanece. A conferência acaba, amado, mas a unção precisa permanecer. A unção precisa permanecer. Não deixe essa unção, amados, se agarre, para que a gente possa frutificar. Amém. Eu agradeço ao Senhor, porque marcou no céu esta rica oportunidade, em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Irmãos, quando vocês saírem daqui, passe ali atrás e pegue com a nossa, com duas irmãs que estarão entregando para vocês uma suculenta. E adivinha o que você vai fazer com ela? Você vai cuidar. Você vai cuidar. Daqui a 30 dias, eu quero a foto. Valéria foi usada por Deus hoje pela manhã. Eu quero a foto da sua suculenta. Amém. Então, olha só, em outubro tem mais. Ore. Outubro, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Tem cantina, viu? Tem cantina. Estenda suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Uma ótima semana, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Todas as mulheres aqui na frente pra gente tirar uma foto bem bonita. Fôlego! Louve ao Senhor! Louve ao Senhor! Tudo que tem! Fôlego! Louve ao Senhor! Louve ao Senhor! Louve ao Senhor! Eu louvo nos vales, eu louvo nos montes, eu louvo no dia e louvo na noite. Eu louvo se vejo que estou cercado.